Hoje vamos falar de uma espécie que esteve recentemente nas notícias e que não foi por bons motivos. Trata-se do maçarico de bico fino, uma ave limícola, e a razão de ter estado nas notícias é que a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou formalmente que a espécie estava extinta. Daí o título desta sessão, Fim da Linha para o maçarico de bico fino. É claro que neste caso já não há nada a fazer, mas a ideia de fazer este tema surgiu porque me parece que vale a pena tentar perceber como é que isto aconteceu, ainda por cima uma espécie que ocorria regularmente na Europa, como é que foi possível chegar a esta situação e que lições é que se podem retirar daqui para evitar que isto aconteça no futuro. Portanto, isto é uma notícia recente, que dá conta então da formalização da categoria extinto. O maçarico de bico fino é este que está aqui em primeiro plano, este mais pequeno, com um bico, como se pode ver, curvo e muito fininho na ponta. Depois já vamos falar melhor da identificação. Cá atrás é um maçarico real, que é muitíssimo maior, e as duas espécies apareciam frequentemente misturadas. Esta fotografia foi, como está escrito na legenda, foi tirada em França em fevereiro de 1968. Há outras fotografias, não há muitas, mas há outras fotografias da espécie, como já vamos ver. O maçarico de bico fino, eu pus aqui o índice do que vai ser esta sessão, portanto vamos ter 4 pontos na agenda. Primeiro vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor a espécie, depois vamos falar do que era a distribuição, a área de ocorrência conhecida. No ponto 3 vamos rever a história, ou seja, como é que a situação evoluiu até a espécie desaparecer completamente. E no ponto 4 irei passar em revista as principais medidas que foram tomadas para, de alguma forma, ajudar a conservação desta espécie, ainda que não tenham tido grande sucesso, e também já vamos perceber porque é que isso aconteceu. Antes de falar da espécie em detalhe, vamos aqui enquadrar um bocadinho. Esta espécie, o maçarico de bico fino, chama-se Numenius tenuirrostris, é o que está em baixo, portanto, ao meio, na fiada de baixo. Maçarico de bico fino pertence ao género Numenius, que é um género que reúne aquilo que podemos chamar os grandes maçaricos. São 9 espécies, até há pouco tempo eram 8, mas o maçarico galego, o europeu e o maçarico galego americano foram divididos em 2, portanto o Hudsonicus foi separado do Phaeopus e, portanto, agora são considerados 9 espécies diferentes. E a situação global deste grupo de aves não é especialmente favorável porque há várias que estão ameaçadas. Desde logo aqui embaixo, portanto, o maçarico de bico fino já aparece aqui com o quadrado a preto e as letras EX a significar que tem a categoria extinto. Há aqui um outro que é o maçarico esquimó, que é o Numenius borealis, que está com o estatuto criticamente em perigo, que era também o estatuto que tinha o Numenius tenuirrostris até recentemente. O Numenius borealis é uma espécie da América do Norte, não é visto há várias décadas, salvo erro, desde a década de 1960, e pensa-se que isto também já estará extinto. Não há certezas, até agora ainda não foi formalmente declarado, mas pensa-se que esse também poderá estar extinto. Depois, temos aqui outras espécies que estão ameaçadas. O Numenius madagascariensis, que é uma espécie do Extremo Oriente, está em perigo. Pensa-se que as suas populações diminuíram 60% nas últimas décadas. O nosso maçarico real, que é o Numenius arcuata, neste momento está na categoria NT. As suas populações estão a diminuir em vários países europeus, portanto a situação também é pouco favorável. O Numenius tahitiensis, que é uma ave que ocorre em várias ilhas do Pacífico, sobretudo, também está numa situação desfavorável.
E restam aqui o Numénios americanos, que é o equivalente ao nosso maçarico real na América do Norte, que para já está pouco preocupante. O Numénios minutos também é americano, também está pouco preocupante. Estes dois não têm neste momento categoria atribuída, porque como foram separados, é necessário depois que a IUCN e a BirdLife façam uma reavaliação. Portanto, neste momento não há aqui uma categoria. Eu não tenho a certeza quando forem avaliados separadamente em que categoria é que se encaixam, mas como podem ver, olhando para o conjunto deste grupo de aves, o panorama é globalmente desfavorável. Vamos agora conhecer um pouco melhor a ave que é o tema desta sessão, o maçarico de bico fino. Como todas as outras limícolas, pertence à ordem dos caradriiformes e à família Scolopasidae, portanto a família dos Scolopacídeos. Tem um nome científico Numénios tenuirostris e um comprimento de 36 a 41 centímetros, desde a ponta do bico à ponta da cauda, 80 a 92 centímetros de envergadura, e é uma ave que habita zonas úmidas, como acontece com a generalidade das limícolas. Não todas, mas a maioria. Alimentava-se sobretudo de invertebrados, que encontrava nestas zonas úmidas pouco profundas, nomeadamente insetos, moluscos e crustáceos. O ninho era construído no solo. Em relação à postura e à incubação, praticamente não existe informação que permita caracterizar o processo reprodutivo. Portanto, não foi possível estudar esta espécie. Já vamos mais para a frente ficar a conhecer um pouco melhor o pouco que se sabe acerca da nidificação desta espécie. O nome científico, Numénios tenuirostris, Numénios, que é o género, vem do grego noumenios, e é uma palavra composta, como acontece com muitas palavras de origem grega, vem de neos, que significa novo, que é um sufixo que aparece em muitas palavras que nós ouvimos hoje em dia, neo qualquer coisa, e mene, mene ou menes significa lua, portanto, noumenios significará lua nova, será talvez uma alusão à forma do bico assim fino e curvo, a comparar com aquele crescente lunar que aparece ao fim da tarde, 2 dias depois da lua nova. Portanto, pelo menos será essa a interpretação mais lógica desta designação. Noumenios será a lua nova, não é bem a lua nova, é a lua logo a seguir a nova. Tenuirostris, pelo seu lado, vem do latim e é uma palavra composta também em que tenuis ou tenu significa fino e rostrum é bico, portanto tenuirostris significa de bico fino, que é depois também a designação que é dada em português e também em inglês, em que lhe chamam slender-billed curlew. O nome, aliás, a descrição da espécie foi dada por um ornitólogo francês chamado Louis-Pierre Vieillot, que viveu no século XIX e foi um dos ornitólogos que mais espécies descreveu. Mais de 400 espécies lhe são atribuídas. A localidade tipo da espécie foi no Egito, como está aqui escrito. Certamente esta espécie era desconhecida do Linneu, que morava muito mais a norte na Suécia, onde esta espécie não ocorria habitualmente. Portanto, está aqui Louis-Pierre Vieillot, 1748 até 1830. Portanto, eu disse século XIX, mas na verdade foi segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX. Bom, em relação à identificação, isto é um maçarico que apresentava o mesmo tamanho do maçarico galego, aproximadamente. Portanto, estão aqui as medidas que eu referi há pouco, 36 a 41 centímetros de comprimento, 80 a 92. Mas, ao contrário do maçarico galego, não tem aquelas listas escuras na coroa, que nós sabemos que é uma das formas até de distinguir o maçarico galego do maçarico real. Portanto, ele tem a cabeça, tinha, já não tem, a cabeça mais clara. Podia-se confundir com maçaricos reais, sobretudo da subespécie mais oriental, até porque o bico dos maçaricos reais é um bocado variável e as fêmeas tendem a ter o bico mais longo que os machos. Portanto, os machos e sobretudo os indivíduos mais jovens
poderiam eventualmente ser mal identificados, e pensa-se que algumas das observações de maçarico de bico fino que apareceram nos últimos 30 anos terão sido de resultado de erros de identificação. Notem que aqui, isto é no guia do Robert Hume, e notem que está aqui esta nota, portanto, Slender Billed Curlew, que é um maçarico de bico fino, possivelmente extinto, e também diz que o maçarico esquimó, que eu falei há pouco, no Menis borealis, que é norte-americano, que também poderá estar extinto. Quando este guia foi publicado em 2021, ainda não estava confirmada a extinção desta espécie, por isso é que eles dizem aqui possibly extinct. Bom, uma das características da plumagem desta espécie é são as marcas nas partes inferiores, que têm a forma assim de umas espadas, aquelas espadas, os símbolos das espadas que aparecem nas cartas de jogar. Aliás, isso eu até vou passar o slide anterior, porque aqui vê-se bem, neste desenho que aqui está por trás, vê-se bem estas marcas que parecem as espadas das cartas de jogar, sobretudo no ventre, no peito e no ventre, estas marcas, um formato muito, muito característico. E era um dos traços distintivos. Outro traço característico, as patas escuras, mais escuras do que no maçarico real ou no maçarico galego, que são assim mais cinza azulado. Outra característica que se vê também aqui na ave em voo é a parte inferior da asa branca, portanto as coberturas infralares completamente brancas, ao contrário do maçarico galego ou reais, que são aqui mais, têm umas riscas e uns traços também. Portanto, asa branca por baixo, bico longo e curvo, mas mais fino que o dos seus congêneres. Aqui, outro conjunto de imagens, estas retiradas do Birds of Western Palearctic onde em Roma. Aqui temos duas espécies, sendo que as que nos interessam, que são o maçarico de bico fino, são as imagens 1, 2 e 3. As restantes são de maçarico real do Numeris arquata, que é maior e tem o bico muito mais longo. Portanto, aqui temos em baixo o adulto nupcial, cá está, com o bico muito fininho, reparem, sobretudo na ponta, mais fino que o do maçarico real e não tão longo, mas a coroa clara, ao contrário do que acontece com o maçarico galego. E cá estão as tais marcas em forma de espadas, sobretudo aqui nos flancos e no ventre, mais intensas na época dos ninhos do que na época não nupcial, embora as diferenças entre a época nupcial e não nupcial não sejam assim muito notórias. Há uma pequena alteração da coloração nas partes inferiores, fica um bocadinho mais bege, mas são diferenças subtis. E em cima o juvenil, que entre outros aspectos tem o bico ligeiramente mais curto, ainda não está crescido na sua totalidade. Mas reparem as partes inferiores muito brancas, com estas marcas assim em forma de espadas muito destacadas. Reparem como as marcas do maçarico real que aparecem à direita são diferentes. E os flancos não são tão brancos. São assim mais de um tom mais bege. Portanto, são assim algumas das características. Mas lá está, as duas espécies são parecidas e uma observação menos atenta poderia dar origem a erros de identificação. Hoje em dia, como já não há, a espécie já não ocorre em liberdade, as fotos que existem são ou de exemplares de museu ou fotos antigas. Este exemplar, esta foto está no eBird, foi uma ave capturada em 1915 na Polónia. Está aqui o local original, mas depois está conservada num museu na Chequia, em Praga. Aliás, está aqui referido que foi abatido, está em baixo, abatido por um soldado checo, e depois foi mantido no Museu Nacional de Praga ao fim de muitos anos. Como isto foi em 1915 e foi por um soldado, eu presumo que isto tenha sido no contexto da Primeira Guerra Mundial. Portanto, isto foi uma ave, então, recolhida na Polónia. Vejam bem, então, aqui as marcas que estão em baixo e as outras características que já referimos. Fotos em liberdade há muito poucas mesmo. Uma das mais conhecidas, que se encontra publicada em vários locais, foi da autoria de Richard Porter, que é uma das pouquíssimas pessoas vivas que terão ainda visto esta espécie. Esta foi obtida em janeiro de 1984 no Iémen, o Iémen que fica na parte sul da Península Arábica,
e aqui o mesmo indivíduo, até porque está aqui por trás a mesma estrutura de cimento, o mesmo indivíduo aqui comparando com um maçarico, isto é um compósito de fotos, como se percebe, mas comparando com um maçarico real observado no mesmo local, na mesma altura. Portanto, vemos bem a diferença de tamanhos e, sobretudo, a diferença do comprimento do bico e, mais uma vez, chama a atenção para a cor das patas. O maçarico de bico fino, aqui com as patas pretas, ou praticamente pretas, e este com as patas cinza mais claro, cinza azulado. Portanto, há aqui várias características que uma observação atenta permitiria confirmar. Outra foto em liberdade, a última que foi obtida, a última que se conhece, que foi tirada em fevereiro de 1995, numa zona úmida costeira em Marrocos, chamada Merjazerga. Foi tirada por um senhor chamado Chris Gomersall, portanto, em fevereiro de 1995. Merjazerga foi o último local onde era conhecida a ocorrência regular deste maçarico, e depois de 1995 nunca mais foi visto. Existem registros posteriores em diferentes países da Europa e do Médio Oriente, mas todos eles não confirmados e nenhum tem registros fidedignos. Esta foto não deixa ainda dúvidas: patas pretas, as marcas em formas de espada, coroa clara, bico fino, encurvado, num dos locais tradicionais de ocorrência da espécie. Este indivíduo tinha sido visto um mês antes ou dois por outras pessoas. E é a última foto, então, que se conhece. Agora, passamos ao ponto 2, portanto, já ficamos mais ou menos a conhecer como é que era esta espécie, e agora vamos olhar um pouco para o que era a área de distribuição conhecida. Quando nós abrimos no site da BirdLife o mapa da espécie, aparece-nos isto. Eu já mostrei mapas anteriormente. Normalmente aparece a verde as zonas onde está presente todo o ano, a amarelo as zonas de nidificação e a azul as zonas de invernada. Neste caso aparece tudo a vermelho. E se olharmos para aqui a vermelho, isto tem aqui dois tons de vermelho, tem um mais rosado que é o Possibly Extinct e outro que é um vermelho carregado que é o Extinct. Neste caso isto está com o vermelho mais leve, mais rosado, portanto eu penso que eles ainda não terão atualizado o mapa com a alteração de categoria, que é de facto muito recente, foi em outubro. Embora isto aqui seja apenas um pormenor, o que interessa aqui não é tanto a cor, é a zona de ocorrência. O que nós vemos aqui é, por um lado, uma grande mancha aqui na Ásia Central, e eu já vou detalhar um bocadinho melhor isto, e depois temos manchas vermelhas aqui mais ou menos em torno do Mediterrâneo todo e do Mar Negro. Portanto, o Mar Negro é este aqui, que está acima da Turquia. Temos em torno do Mediterrâneo, norte da África e depois na costa atlântica de Marrocos, reparem aqui, e depois várias manchas também na Península Arábica, aqui desde Egito e Israel, cá está Iémen, isto aqui é no Sudão, depois aqui Omã e aqui será Iraque, Irão, portanto estes países aqui do Médio Oriente. Resumindo, Ásia Central, Médio Oriente e Mediterrâneo, mas esta espécie era migradora. E, portanto, agora vamos ter que detalhar um bocadinho mais isto. E agora eu chamo a atenção para um local aqui em particular, que é um local relevantíssimo para entendermos a história desta espécie, que é onde está a bolinha amarela, e que é uma zona ao pé de uma cidade chamada Tara, que fica na província ou na região de Homs, que pertence à Rússia, mas está aqui muito perto deste país que aparece aqui por baixo, que é o Cazaquistão. Portanto, fica na zona de Tara, que é o único local onde até hoje foi confirmada a nidificação desta ave. Porquê é que está aqui esta mancha grande? Porque prospeções posteriores levaram os investigadores a considerar que eventualmente a espécie também nidificaria aqui nesta região do Cazaquistão. Portanto, a zona de distribuição como nidificante nunca foi muito conhecida. Aqui, esta parte mais a oeste é a zona de ocorrência como não nidificante. Aqui o mapa que está no site do Birds of the World, este é muito mais restrito. Temos só a tal bolinha na região de Tara, que é onde eu marquei, que está a salmão porque é a zona de nidificação, e a zona de invernada tem aqui várias áreas no Médio Oriente. Temos aqui no norte do Egito, perto da Foz do Nilo, aqui no Iémen, nas costas do Mar Vermelho, e depois aqui no
na extremidade do Golfo Pérsico, e por outro lado também aqui toda esta faixa do norte da África, desde Marrocos até à Tunísia. Isto seria a zona de invernada. Depois ainda há as zonas de passagem. Então, agora eu meto-vos aqui um mapa, este é tirado do Google Maps, já com os nomes dos países, para ajudar a situar, e aquele balãozinho vermelho que ali está, aquele pino, corresponde ao local que eu já vos referi, que é a cidade de Tara, na região de Omsk. Portanto, como podem ver, fica na Rússia, um bocadinho a norte do Cazaquistão, e este é o único local, como eu referi, onde se confirmou alguma vez na história a nidificação do maçarico bico-fino. Esta espécie era migradora e ela tinha uma migração leste-oeste. Portanto, ela vinha invernar a Marrocos, em vez de migrar para sul, não era bem leste-oeste, mas é um bocadinho para sul-oeste, mas é quase para o oeste. E sabe-se que passava por estes países aqui em redor do Mar Negro, Ucrânia, Roménia, Grécia, e depois no Mediterrâneo, Grécia, Itália e vários países do Norte de África. Portanto, isto era, de forma aproximada, a rota de migração conhecida do maçarico bico-fino. Pensa-se que haveria uma outra rota, que ia mais aqui para o Médio Oriente, por causa de haver vários registros regulares em Oman, no Iémen, também eventualmente aqui um outro corredor até Egito e Israel. Portanto, pensa-se que haveria uma zona de invernada no Médio Oriente, de limites um bocadinho mal definidos, e outra zona de invernada, então, talvez a mais importante aqui no Norte de África. E durante as passagens havia observações regulares em Itália, Grécia, Roménia, Bulgária e outros países aqui à volta. Portanto, grosso modo, era este o padrão migratório da espécie, embora isto só possa ser descrito de forma aproximada, uma vez que a informação é um bocado escassa. Ora, tudo aquilo que nós sabemos sobre a nidificação deste maçarico, como eu referi, provém da zona de Tara e deve-se a uma única pessoa, que é um senhor que eu já vou falar a seguir, chamado Ushakov. Aqui um outro mapa tirado de uma publicação que é o Atlas das Limícolas da África e da Eurásia Ocidental, portanto, an Atlas of Weather Populations in Africa and Western Eurasia, e aqui neste mapa eles colocaram todas as observações conhecidas desta espécie. Eu assinalei aqui, só para... Este mapa está um bocado curvo, portanto, em vez de ser a direito, tem aqui as linhas curvas dos paralelos, e então eu marquei aqui com a bolinha amarela a zona de Tara, só para ajudar a situar onde é que isto fica. Porque aqui, neste mapa, temos também os registros em passagem, recolhidos ao longo dos anos. E aqui tem aqui uns códigos de cores, e eles, além disso, separam entre os que estão confirmados e os que não estão confirmados, ou que estão verificados e não estão verificados. Portanto, como podem ver, há uma grande concentração aqui de registros no sueste da Europa, portanto, Itália e Balcãs, que era a tal zona de passagem. Mas esta zona tem muitos registros porque era uma zona onde a densidade de observadores era superior do que quer no Norte da África, quer na Ásia Central. Portanto, a maioria dos registros provém das zonas de passagem. E a ave, como eu dizia, vinha daqui da Sibéria, atravessava, portanto, contornava o Mar Negro, passava aos Balcãs, daí muitos registros em Itália, Hungria, Grécia, Roménia e outros países à volta, e depois ia invernar no Norte de África, sendo que os dois países com mais registros são Marrocos e Tunísia. Embora se pense que também poderia haver invernada na Líbia, embora este país tenha sido sempre muito menos prospeitado, e na Argélia. Depois também registros aqui no Médio Oriente. O que está a vermelho são registros anteriores a 1990. Os registros, desculpem, posteriores, estou a ler mal, são posteriores a 1990, estão a vermelho. E os registros anteriores a 1990 estão a azul. Como podem ver, há muito mais bolinhas azuis do que vermelhas. Portanto, anteriores a 1990 há uma grande concentração de registros nestes países que eu já referi. Portanto, Itália, Roménia, Hungria, Turquia também, Grécia, Tunísia e mais uma série de outros países. A partir de 1990 os registros já são muito escassos. Claramente já estava a haver uma grande diminuição. Depois ainda há uns amarelo e azul claro que são registros não verificados e, portanto, são registros que eles adicionaram para compor o mapa. Notem que fora deste eixo de migração aparecem aqui alguns registros no norte da Europa, centro-norte.
Há aqui este registro em Inglaterra, no norte de Inglaterra, que foi uma ave que apareceu em Northumberland, salvo erro, em 1998, e que muita gente foi lá ver, e foi adicionado à lista britânica, mas depois, recentemente, este registro foi revisto e considerou-se que a ave tinha sido mal identificada. Não havia fotos boas, toda a gente acreditou que era um maçarico de bico fino e, afinal, provavelmente era um maçarico real. Portanto, este, entretanto, foi removido. Do que se sabe hoje, não há registros confirmados posteriores a 1995. Portanto, resumindo, Médio Oriente, quase todos os registros aqui na costa, aqui no Médio Oriente e no Norte de África, e depois leste e sueste da Europa, na costa, com alguns registros no interior. Então está aqui a cidade de Tara, de onde era proveniente pelo menos uma parte da população. Já falámos da distribuição, agora vamos falar um pouco do que foi a história desta espécie, do pouco que se sabe. Como eu vos disse, o conhecimento sobre a nidificação deve-se à contribuição de uma única pessoa chamada Valentin Ushakov, que era um ornitólogo e também caçador, naturalista e escritor russo. Ele vivia precisamente na região de Tara e ele gostava de fazer as suas observações e deu um contributo importantíssimo para nós conhecermos esta espécie. Em particular, por ter sido através dele a única confirmação de reprodução conhecida. Portanto, tudo o que nós sabemos sobre os locais onde a espécie nidificava e outras características que eu já vou falar, vem da contribuição de Valentin Ushakov. Ele publicou 4 artigos acerca desta espécie. O primeiro artigo aparece em 1909 e ele, nesse artigo, refere que este maçarico é razoavelmente comum na região de Tara, embora não esteja presente em todo o lado. Ele mostra que conhece bem a espécie, diz que nessa região havia as 3 espécies de numénios, portanto o Pheopus, o Arquata e o Tenuirrostris, numa zona 13 km a sudoeste de Tara, e que ele também caracteriza sumariamente o habitat, diz que ele ocorre em pântanos abertos com algumas bétulas. Daí também foi um bocado com base nesta informação que se considerou que a espécie eventualmente também nidificaria no Cazaquistão. Em 12 de maio, pensa-se que foi de 1908, ele viu um grupo de 8 aves e abateu uma delas, portanto, matou. Ele era caçador e era assim também muitas vezes que se fazia a investigação, era com recurso a armas e ao abate, e descreveu os ninhos da espécie. Ele publicou o artigo, ele ficou muito surpreendido com a quantidade de reações que ele escreveu, portanto o artigo dele gerou imenso interesse na comunidade internacional, que era algo que ele não estava à espera, mas provavelmente isso aconteceu porque no resto do mundo havia pouquíssima informação sobre a espécie e nunca ninguém tinha descrito a nidificação da espécie. Entretanto, em 1912 ele publica um segundo artigo, diz que esta espécie era encontrada frequentemente à venda no mercado, porque essa espécie era caçada, ela era uma espécie já com alguma dimensão e, portanto, para quem consumia as aves selvagens, era uma espécie que teria bastante para comer. Mas ele dizia que no mercado só se encontrava um maçarico de bico fino por cada 100 maçaricos reais e que os habitantes da aldeia já concordavam que o maçarico de bico fino estava a diminuir. Reparem, estamos em 1912 e já se falava que esta espécie estava a diminuir. Houve um amigo que encontrou um casal e matou um macho, e ele vai à procura da ave. Nesta ocasião não encontra ninhos, mas ele descreve com algum detalhe o habitat frequentado pelas aves. O terceiro artigo sai em 1916 e houve um outro caçador que foi ter com o Ushakov e que lhe apresentou uma fêmea que ele tinha capturado, uma fêmea mais o ninho e mais 4 ovos. Portanto, um ninho com 4 ovos. E então ele disse, eu acho que aqui na zona há outro ninho aqui ao pé. O Ushakov vai lá com ele e encontrou outro ninho, portanto, encontrou outra fêmea e mais 4 ovos. Finalmente, depois há aqui uns anos em que ele não publica nada, talvez por causa de da situação política causada pela Revolução Russa, que, como se sabe, foi em 1917, mas em 1925 é que ele faz a sua grande descoberta e
ele volta àquela zona onde ele tinha visto a espécie, ele encontra uma colónia de maçarico de bico fino e descobre nada menos do que 14 ninhos. Portanto, ele aqui confirmou que esta espécie até podia formar pequenas colónias, e este artigo de 1925 é também muitíssimo relevante. Não houve até hoje mais ninguém que tivesse confirmado a nidificação desta espécie, portanto, o Ushakov foi efetivamente a pessoa que mais contribuiu para nós percebermos não só o processo de reprodução, mas também um dos locais onde a espécie ocorria, até porque ele, tendo publicado vários artigos, mostra que aquilo era realmente uma espécie regular, mas como eu disse, em 1912 já se falava que estaria a diminuir. Entretanto, agora, passando para as zonas de invernada, eu gostava de referir um outro artigo da autoria de Blondel e de Blondel, que era um casal francês, que era o Jacques Blondel e a Chantal Blondel, que era a esposa. Jacques Blondel é, porque o senhor ainda é vivo, um investigador francês, tem 89 anos. Ele trabalhou na Tour du Valat, que é o centro de ornitológico na Camargue, onde se faz os processos de anilhagem, os projetos. Foi diretor do Centro Nacional de Investigação Científica em França desde 1981 e deu ao longo da sua vida um contributo muito relevante em termos de investigação ornitológica. E então, este casal, em janeiro de 1964, foi a Marrocos para tentar fazer censos de anatídeos invernantes, de patos. Mas eles não encontraram tantos patos quanto pensavam, e então resolveram também contar outras aves aquáticas. Encontraram muitas limícolas e então publicaram um artigo na revista A Lauda, em 1964, a dar conta dos resultados das suas contagens de limícolas em Marrocos. Eles, no artigo, descrevem, portanto, isto é a costa marroquina, cá em cima é o estreito, tem aqui depois detalhado os locais que eles visitaram, dos quais eu saliento aqui dois. O número 1 é uma zona úmida que fica aqui no litoral, já não muito longe do estreito de Gibraltar, que é Merjazerga. Merjazerga é uma zona úmida que ainda hoje existe, e que foi o último local onde foi visto o maçarico de bico fino. Já era um local conhecido de invernada regular nos anos 80 e 90, e a última ave que foi fotografada em 1995 foi aqui em Merjazerga. Depois, cá embaixo, aqui onde está o 12-13 é a zona da Agadir, e mais abaixo, já aqui muito mais para sul, na direção da Mauritânia, temos o 16, que eles chamam a Laguna de Puerto Cansado, que eu não sei que condições é que este local tem atualmente, presumo que esteja alterado, mas que foi um dos sítios onde eles encontraram maior concentração. Eles incluem aqui um quadro relativamente a este sítio da Laguna de Puerto Cansado, um quadro com os totais de aves observadas, está aqui com os nomes científicos, e eu saliento aqui no Ménius tenui rostris, eles contaram 150 naquilo que eles chamam a zona 1, que eu agora não me recordo o que é, deve estar descrito no artigo, e a zona 2, que é o Marré, que é o Sapal. Portanto, 150 na zona 1, 500 na zona 2, isto depois estes valores estão arredondados, eles estimaram um total de 700 maçaricos de bico fino. Reparem, estamos em 1964, foi há apenas 60 anos, 700 maçaricos de bico fino, depois detalha aqui os totais para outras espécies, por exemplo, o maçarico real havia 4.000, e uma série de outras espécies, para um total entre 95 e 115 mil limícolas só na Lagoa de Puerto Cansado. Tem um outro quadro em que eles falam dos totais de limícolas para os sítios todos que contaram. Aqui já aparece Merjazerga e cá está no Ménius tenui rostris novamente. Em Merjazerga não havia muitos, havia cerca de 10, e depois há vários indivíduos noutros locais, e aqui na Laguna de Puerto Cansado aparece, isto aqui eles têm alguns zeros omitidos, mas isto será entre 500 e 800. E depois tem aqui outro local que é Sidi Mansur, que é outra zona úmida costeira, que eles dão entre 50 e 100. Portanto, eles dão um total estimado de 600 a 900 maçaricos de bico fino em Marrocos em 1964. Portanto, do que se sabe, o declínio desta espécie foi muito rápido e nas últimas décadas do século XX caiu para muito perto de zero. Mas esta contribuição do Blondel aqui é muito interessante porque caracteriza a situação nos anos 60. Há um artigo publicado em
setembro de 2010, que resume a situação da espécie em África. É escrito por 3 pessoas que já trabalharam bastante com a espécie: Graham Buchanan, Nicola Crockford e Adam Gretton, e é publicado no Bulletin of the African Bird Club. Pronto, o artigo é mais extenso, eu agora não vou estar aqui a resumir todo, mas, entre outras coisas, tem aqui um mapa com os registros conhecidos no Norte de África entre 1900 e 2000. Como podem ver, uma grande concentração em Marrocos, sobretudo na costa atlântica. Portanto, Meres Azerga será aqui, a Lagoa de Porto Cansada é cá em baixo, penso que seja esta aqui, já perto aqui do Saara Ocidental. Muitos registros na Tunísia também, que era uma zona de passagem, alguns na Argélia, e eles também referem que na Líbia e no Egito eventualmente haverá mais, embora estas zonas fossem menos prospectadas. E depois há aqui registros isolados noutras zonas da África que não se sabe se são bons ou maus. Nesta altura em que este artigo sai, em 2010, ainda havia esperança de que a espécie pudesse ocorrer, de modo que os autores incentivam a que as pessoas façam alguma prospecção e até dão indicações quem é que se deve contactar no caso de se observar um maçarico de bico fino, porque já se sabia que a situação era crítica, mas ainda havia aqui um bocadinho esta esperança. Eles têm alguns gráficos, dos quais eu destaco aqui 2. O primeiro, que está na figura 3, é a distribuição dos registros no Norte da África por ano. Isto está em blocos de 5 anos, desde 1850. Quer dizer, tem o primeiro que é só antes de 1900 e depois está de 5 em 5 anos por aqui fora. Podemos ver que há um aumento grande a partir de 1974, talvez devido ao claro aumento do número de observadores a visitar esta região, porque eu imagino que até 1960 não haveria quase ninguém. Talvez este artigo do Blondel também tenha, que foi publicado em 1964, tenha chamado a atenção para isto. Eles distinguem 3 cores, que é a preto os registros não verificados, portanto estão apenas publicados alguns, a cinzento escuro os artigos verificados e depois a cinza claro os registros de Meres Azerga, o tal local que eu já falei. Portanto, eles destacam por ser um sítio, talvez pela maior proximidade, que teve sempre bastante regularidade de registros. E um registro é haver uma observação num determinado ano. Meres Azerga, como podem ver, de 1990 até 1994, aparece aqui com bastantes registros. Este artigo ainda conta com alguns registros. Não, peço desculpa, os últimos são os 95, exatamente, são estes 2 que aqui estão. Um em Meres Azerga, o outro noutro local, e depois os restantes já estão a preto, que significa que não estão verificados. Depois de 1995 já não há. Aqui um outro gráfico que mostra a distribuição por países no continente africano, portanto, com Marrocos a reunir a maioria dos registros, estando aqui, é claro, os Meres Azerga e aqui de outros locais de Marrocos, e depois também alguns na Argélia, no Egito, na Tunísia, e depois um número muito reduzido de registros de outros países. Portanto, claramente o Norte da África a ser uma zona de grande relevância para a espécie, com Marrocos a assumir um papel de destaque. Um outro artigo que sai em 2015 na revista British Birds caracteriza a situação no Médio Oriente, e este artigo já usa o termo extinção. É da autoria de 3 autores, entre os quais Richard Porter, que foi o autor daquela fotografia que eu vos mostrei da ave observada em janeiro de 1984 no Iémen. E aqui eles fazem uma revisão dos registros conhecidos no Médio Oriente, mas já lançam aqui a possibilidade da espécie estar extinta. Portanto, este é publicado em 2015, eles fazem um mapa com os registros aceites, e o aceite aqui significa ou aceites pelos autores do artigo, enfim, no seu ajuizamento destes registros, ou pelos comitês de raridades nacionais. Mas também dizem que todos os registros listados, quer em Chipre, quer em Omã, que se encontram atualmente em revisão. Portanto, para os registros mais recentes havia aqui algumas dúvidas se os registros seriam bons ou não. Portanto, independentemente agora de cada situação individual, o que nós vemos é registros dispersos aqui pela área, pelas costas da Península Arábica, Turquia também, Chipre, Israel e depois aqui no Irão, quer nas costas do Mar Cáspio, quer nas costas do Golfo Pérsico. Portanto, dispersos pela região. Normalmente, aqui as datas, se vocês virem, é abril, outubro, dezembro, janeiro, abril, janeiro, abril, dezembro, agosto. Portanto,
ou épocas de passagem ou épocas de invernada. Quando é que eles não estão? É em junho, julho, que é quando eles estarão a nidificar. Acho que há aqui um que diz maio, portanto há aqui um que está de 25 de abril a 19 de maio, acho que é o único caso que diz maio. Os outros são de invernada ou são mais precoces. Muitos em abril, o que sugere realmente passagem, alguns em agosto e depois alguns em dezembro. Cá está o tal registro do Iémen, que o Richard Porter fotografou, 1 e 2 de janeiro de 1984. Em Portugal há um registro, um único registro. Esta citação que está aqui é do livro Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, de que eu sou coautor, que o primeiro autor é o Paulo Catri, foi publicado em 2010, e o texto referente a esta espécie cita um trabalho do Manuel Paulino de Oliveira e que diz assim: um indivíduo foi colhido no Ribatejo, colhido entenda-se abatido, não é? Em data incerta, mas ao que tudo indica, em meados do século XIX, e estava conservado no Museu Bocage. Portanto, nós aqui citamos o Paulino de Oliveira. O Paulino de Oliveira publicou um trabalho chamado Aves da Península Ibérica e especialmente de Portugal. Então, este trabalho de 1896, que é um catálogo de espécies, e eu mostro-vos aqui o que é que lá está escrito exatamente. Portanto, diz N. rostis, do Louis-Pierre Vieillot, que eu já referi. Maçarico real seria o nome dado a esta espécie. Tem aqui escrito CAT-ML, significa Catálogo do Museu de Lisboa. Portanto, no Museu de Lisboa, esta ave estava legendada com a designação Maçarico real. E o texto que ele diz: entre nós não nos consta que se tenha obtido senão um único indivíduo no Ribatejo, que existe no Museu de Lisboa. Na Espanha é também muito raro, no verão e no outono. Ordinariamente não se afasta das regiões próximas do Mediterrâneo. Portanto, o Paulino de Oliveira, nesta época, já tinha noção da distribuição da espécie, que aparecia no Mediterrâneo, mas que em Portugal e Espanha seria muito raro. O Rei Júnior, em 1931, não traz grande coisa de novo. Diz: não nos consta que tenha sido obtido em Portugal outro exemplar, além do único que existe no Museu Bocage. Ele aqui, em vez de dizer Museu de Lisboa, diz Museu Bocage, proveniente do Ribatejo. E eu aproveito isto para explicar o que era o Museu Bocage. O Museu Bocage era o antigo museu da Rua da Escola Politécnica, portanto da Faculdade de Ciências de Lisboa, e que deve o seu nome a este senhor chamado José Vicente Barbosa de Bocage, que foi professor catedrático nessa faculdade. Ele era primo em segundo grau do famoso poeta Manuel Maria Barbosa do Bocage, portanto daí a semelhança de nomes. Era mais novo, porque o poeta, salvo erro, era do século XVIII e o Barbosa do Bocage já viveu essencialmente no século XIX, e o museu levou o seu nome. E era no Museu Bocage que estava conservado o único exemplar de maçarico de bico fino obtido em Portugal. Infelizmente, para todos nós e para a comunidade científica, o Museu Bocage sofreu uma enorme tragédia numa madrugada de março de 1978, que está aqui bem descrita nesta capa do jornal Diário Popular, que fala do incêndio na Faculdade de Ciências. Eu recordo-me desta ocasião, eu teria talvez 8 ou 9 anos, recordo-me da minha mãe me acordar de manhã a dizer que o Museu da Faculdade de Ciências tinha ardido completamente. E depois veio a saber-se que as coleções que existiam no museu, incluindo todas estas aves, foram completamente destruídas. Portanto, o único exemplar que havia de maçarico de bico fino, infelizmente, já não existe porque se perdeu neste incêndio. E outros exemplares se perderam também de algumas aves relativamente raras, mas fica aqui a nota só para saberem então o que era o Museu Bocage. Já falámos da espécie, já falámos da distribuição, já falámos da história, de como é que evoluiu a situação desta espécie e da distribuição. E por fim vamos falar um pouco do que é que foi feito para tentar inverter este estado de coisas. O que foi feito foi pouco e foi tardio, infelizmente. Curiosamente, eu já vos disse que o Ushakov, em 1912, chamou a atenção para o facto da espécie já estar a diminuir, já os aldeões na altura comentavam isso. Entretanto, em 1943, há um ornitólogo alemão, que também deu um importante contributo, este já no século XX, chamado Erwin Stresemann,
que foi um zoólogo e foi curador do Museu Zoológico de Berlim, que em conjunto com outro naturalista chamado Hans Grote, publicaram um artigo em 1943, portanto 30 anos depois do Ushakov ter dito que a espécie estava a diminuir, e eles publicam um artigo com este título, isto é em alemão, Ist numenius tenui rostris im Aussterben begriffen. Isto foi publicado numa publicação chamada Ornithologische Monatsberichte, em 1943. Eu não consegui obter este artigo, portanto não vi o seu conteúdo, mas vi resumos noutras publicações. O que este título em alemão significa é: será que Numenius tenui rostris está em vias de extinção? Portanto, estes dois autores, em 1943, alertaram para a situação preocupante que enfrentava o Numenius tenui rostris. Reparem que na primeira metade do século XX praticamente não se falava de conservação da natureza, porque a preocupação com a conservação aparece já sobretudo a partir das décadas de 60 e 70. Antes disso havia muito pouco. E o Stresemann lança um bocadinho este alerta, não é só da conservação em geral, é em relação a esta espécie em particular. Infelizmente, durante várias décadas, ninguém deu grande importância a isto, e portanto isto foi só assim um grito de alerta que ele deu, que se traduziu na publicação de um artigo, mas que durante várias décadas não teve qualquer efeito prático. A espécie estava a diminuir rapidamente. Eu recordo que o Blondel em 64 ainda viram algumas centenas em Marrocos, mas essa situação degradou-se rapidamente nas décadas seguintes. E é só em 1988, portanto 45 anos depois do alerta do Stresemann, que a IUCN coloca esta espécie na categoria ameaçada. E em 1994 passa para a categoria criticamente ameaçada. Portanto, só em 94, e depois manteve-se nesta categoria, foi sendo revista periodicamente, estão aqui as datas, mas manteve-se sempre como criticamente ameaçada até ter-se passado para a categoria extinta, está aqui, que é a avaliação mais recente, em 2025. Portanto, ou seja, mas ela só é considerada ameaçada em 1988. O que é que foi feito até 1988? Quase nada. Efetivamente, há uma monografia que é publicada por Adam Gretton, que é uma das pessoas que mais estudou esta espécie, é publicada em 1991, portanto já a espécie está com a categoria de ameaça, e é quase 50 anos depois do artigo do Stresemann e Grote. Isto foi editado pelo ICBP, que é a atual BirdLife, que mudou de nome em 94 ou 95. ICBP significava International Council for Bird Preservation, como aqui está escrito, portanto é a mesma organização que agora é a BirdLife. E o Adam Gretton aqui faz uma caracterização geral da espécie, dos fatores de ameaça, e identifica 3 razões principais para o declínio. O primeiro, a fragmentação de habitats por causa, entre outras coisas, da drenagem de zonas úmidas para a agricultura, que é um fator que afetou imensas zonas úmidas, ainda continua a afetar, embora hoje muitas já estejam protegidas, mas que isso terá prejudicado a espécie, quer nos locais de reprodução, quer nos locais de migração invernada. Depois da excessiva pressão da caça, estas grandes limícolas sempre foram muito perseguidas. O próprio Ushakov referia que era habitual encontrar estes maçaricos à venda no mercado. E o terceiro ponto, que ele diz que é um bocadinho mais especulativo, mas que ele acha que a partir do momento em que a população diminuiu muito, e que deixou de haver aqueles grandes bandos que havia em migração há 100 anos, que eles começaram a ter eventualmente cada vez mais dificuldade em encontrar um parceiro para nidificar, e que, por outro lado, um indivíduo que esteja, por exemplo, sozinho vai tender a juntar-se a bandos de maçaricos reais, que são a espécie mais próxima, e depois se calhar vai migrar para as zonas erradas onde não tem condições nem de se reproduzir nem de encontrar um parceiro. Portanto, a diminuição da população para níveis diminutos poderá ter tido como consequência quebrar estes padrões comportamentais, prejudicando ainda mais a reprodução da espécie. Embora, como ele diz, isto é um bocadinho especulativo. Eu depois fiz aqui uma breve cronologia, mas só salientei aqui alguns pontos essenciais que foram feitos ao longo da década de 90. Em janeiro de 1994 é feito um workshop em Merjazerga, que é o tal local da costa marroquina, que foi o último sítio onde a espécie foi observada. Portanto, um workshop
focado nesta espécie. E em 1994 é feito um Memorandum of Understanding, portanto, um memorando de entendimento para tentar juntar as partes interessadas na conservação desta espécie. Só que pouco tempo depois deste workshop e deste memorando, em fevereiro de 1995, é feita a última observação documentada, que é aquela fotografia que eu vos mostrei do Chris Gomersall, que foi tirada também em Mersberger. Não há qualquer observação confirmada depois desta data. Portanto, reparem aqui nesta ironia, só se começa a fazer alguma coisa na altura em que a espécie é vista pela última vez. Por isso é que a ação já foi tardia. Em junho de 1995 é celebrado o acordo, que é o Agreement on the Conservation of African Eurasian Migratory Waterbirds, portanto, o acordo sobre a conservação das aves aquáticas migratórias na África e na Eurásia, e no âmbito deste acordo o maçarico de bico fino é identificado como espécie prioritária. Em 1998 é criado um grupo de trabalho, que é o Slender-billed Curlew Working Group, que até criou um website, que era o slenderbilled.curlew.net, e foi no âmbito deste grupo de trabalho que se desenvolveu um plano de ação e que se começaram a fazer várias expedições também à região onde supostamente a espécie nidificava. O plano de ação internacional, na sua versão final, surge em 2002 e é este documento que aqui está. Portanto, International Action Plan for the Slender-billed Curlew, ou seja, plano de ação internacional para o maçarico bico fino. Mas, considerando que a última observação foi em 1995, embora não se saiba exatamente quando é que morreu o último indivíduo, mas quase que podemos dizer que quando este plano de ação aparece, já não havia maçaricos de bico fino. É apenas uma hipótese, não sabemos exatamente, mas isto surgiu tarde e a más horas e não foi por falta de aviso, infelizmente. Em julho de 2002 sai este artigo na revista British Birds, de 3 autores que estudaram muita espécie, Adam Gretton, Alexander Yurlov, que é russo, e Gerard Burr, e eles incluem aqui algumas fotografias que eu achei interessante partilhar daquilo que se pensa que era o habitat de nidificação. Portanto, isto é na zona da taiga. A taiga é uma floresta extensa na Sibéria, tem muitos lagos pantanosos, tem florestas de folhosas e de coníferas, e pensa-se que seria neste tipo de habitat que a espécie nidificaria. Foram feitos ao longo dos anos, dos últimos, sei lá, 30 anos, muitas expedições à região de Tara e outras zonas da Rússia e do Cazaquistão para tentar encontrar a espécie. Nenhuma teve sucesso. Neste artigo ele também dá uma tradução dos artigos do Valentin Ushakov. Portanto, ele explica exatamente o que é que ele dizia lá nos artigos que publicou, faz aqui um bom resumo e questiona se esta ave ainda ocorrerá lá no meio da Sibéria. Em 2008, está aqui a data em baixo, é feito também este folheto. Isto é feito no âmbito do tal plano de ação. Reparem, está aqui o endereço do website, que é o slenderbilled.curlew.net, mas este website atualmente está inativo. Portanto, já não existe. Isto era um folheto que eles chamavam um toolkit for finding slender-billed curlews, portanto era assim um pequeno manual para ajudar a encontrar maçaricos de bico fino, e tinha aqui desenhos a explicar então as diferenças entre o maçarico real, que são os dois da esquerda, com a subespécie arquata e a subespécie orientalis, o maçarico galego, que é o terceiro, e o maçarico de bico fino, que é o quarto. Cá está a asa muito mais branca por baixo, e portanto explica aqui como é que se identifica e o que é que se devia fazer se encontrasse algum maçarico de bico fino. Portanto, ainda aqui há algumas tentativas para sensibilizar os observadores para a importância de estar atento a esta espécie e de comunicar qualquer observação. Em 2015 é publicado este livro, de autoria de Horácio Clare. Horácio Clare é um escritor galês, não é bem um ornitólogo, mas achou interessante a história deste maçarico, e ele fez uma viagem por vários países onde a espécie ocorria e falou com pessoas que a teriam observado. Portanto, ele foi sobretudo à Grécia, à Bulgária, à Roménia e creio que à Hungria, e também fala aqui um bocadinho das observações do Valentin Ushakov. Horizon for a Curlew, portanto, significa oração ou prece por um maçarico.
Ou seja, ele até fala aqui em 2 capítulos, Introduction to a Ghost e Lessons from a Ghost, portanto ele já se refere ao maçarico de bico fino como sendo um fantasma, porque já ninguém o conseguia ver. Ele fala com várias pessoas que o procuraram, ele não diz que está extinto, mas percebe que aquilo já está ali um bocadinho na fronteira entre ser real ou ser já só algo que já não existe. Portanto, é um livro que ajuda um bocadinho a contar a história baseada em uma série de conversas que ele teve com pessoas, com conservacionistas destes países do leste onde o maçarico de bico fino aparecia. Em 2024 aparece outro artigo com vários autores, que está aqui, saiu na revista Ibis, e que chama-se Global Extinction of the Slender-billed Curlew, portanto chama-se Extinção Global do maçarico de bico fino, e neste artigo os autores, com base em determinados cálculos estatísticos, defendem que a espécie já está extinta, que já não existe e que deve ser classificada como extinta. Portanto, esta é a análise que ele faz. Dizem aqui a espécie está extinta e nós recomendamos que a espécie passe a ser categorizada como tal, EX, pela IUCN. Isto é o que eles dizem em 2024. Depois, como sabemos, em 2025 a IUCN atribuiu esta categoria. Eles chamam, eu salientei também aqui este parágrafo, a atenção de conservação para esta espécie chegou demasiado tarde. O potencial declínio da espécie foi salientado no início do século XX por Ushakov em 1912 e foi frisado de forma mais explícita por Stresemann e Groth em 1943, foi aquele artigo que eu falei há pouco, o tal em alemão. Contudo, estes avisos não levaram a qualquer ação e a espécie só foi reconhecida como sendo um motivo de preocupação de conservação em 1982. Portanto, eles aqui resumem também esta informação que eu já tinha apresentado antes. Eles lamentam um bocadinho que as medidas tenham chegado demasiado tarde e, por fim, em outubro de 2025, a IUCN declarou que a espécie se encontra extinta. Vamos terminar. Queria ainda referir aqui um artigo que eu encontrei. Este é de 2024, portanto foi após o tal artigo da Ibis. Este foi publicado aqui na Ibis também por um senhor da BirdLife chamado Alex Berryman e diz Slender-billed Curlew is extinct, how many shorebirds are next? Portanto, ele diz o maçarico de bico fino está extinto, quantas mais limícolas é que se seguem? O artigo também, enfim, é mais opinativo do que outra coisa, mas eu também aqui achei interessante salientar este parágrafo, que ele diz cada extinção documentada de uma ave, e em 2024 já foram 164 extinções só desde 1500, a cada extinção aparecem gritos de nós não podemos deixar que isto aconteça novamente. Portanto, isto é as reações das pessoas, isto não pode voltar a acontecer. E depois, invariavelmente, isto volta a acontecer. Portanto, ele aqui tem um olhar muito, digamos, muito pragmático para estas situações, que é, independentemente das reações emotivas a dizer que isto não pode voltar a acontecer, não havendo a ação, que é o que não tem havido, mais cedo ou mais tarde vai haver outra extinção e outra, e outra, e outra. Portanto, ele no fundo está aqui a dizer que a forma de estar dos decisores e dos responsáveis, se não se alterar, isto vai continuar a acontecer no futuro. Termino com a ficha resumo, como é habitual. O maçarico de bico fino nidificava na Ásia Central, já vimos, na região de Tara-Omsk, que é no sul da Rússia, perto da fronteira com o Cazaquistão. Tinha uma rota de migração de leste para oeste, vinha invernar no Mediterrâneo e talvez na Península Arábica. Era regular de passagem em vários países do leste e do sul da Europa. Invernava então no Norte de África e talvez no Médio Oriente. A confirmação de nidificação foi feita por um ornitólogo e caçador russo chamado Valentin Ushakov, no princípio do século XX. Em Portugal conhece-se apenas um registro vindo do Ribatejo, portanto eu presumo que fosse do Vale do Tejo, alguns no século XIX, e esse exemplar estava conservado no Museu Bocage, que ardeu em 1978. A população da espécie sabe-se que diminuiu rapidamente ao longo do século XX, e foi visto pela última vez em Marrocos em fevereiro de 1995, como já vimos, numa zona úmida chamada Merzazerga.
Foram feitos ao longo dos últimos 30 anos bastantes esforços para redescobrir a espécie, mas sem sucesso, e por fim este maçarico foi declarado extinto em outubro de 2025 pela IUCN. Não há nada a fazer, a única coisa que podemos fazer neste momento é refletir sobre esta história e pensar o que é que poderá ser feito de diferente no futuro para evitar que haja mais maçaricos de bico fino, ou seja, que haja mais espécies a ter este desfecho. Termino com esta foto, que também está publicada no site da EVA, que é uma foto composta da ave fotografada por Richard Porter no Iémen e que, como podem ver, a ave vai se desvanecendo e que diz going, gone. Eu acho que esta foto e esta legenda ilustram bem o que foi a história deste maçarico.